Olá, companheiros. Hoje eu quero falar de um assunto, de certa forma, muito interessante e que nós estamos tendo dificuldade de administrar, tanto no que tange aos interesses dos trabalhadores, ao entendimento dos trabalhadores, quanto ao entendimento das empresas por onde a greve tem passado. É a diferença entre o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. É preciso que todos saibam, tenham na consciência, que existe um sindicato patronal que representa os interesses das empresas e o sindicato de empregados que representa o interesse dos trabalhadores. A negociação coletiva ela é feita pelas essas entidades representativas das categorias profissional e econômica. Existe a figura da convenção coletiva que ela é discutida e busca-se um acordo tendo como partes o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empresários. No nosso caso, o Sindicato dos Trabalhadores, o nosso Sindimetal e o sindicato que representa as empresas, o Cimelgo. Pois bem, a convenção coletiva é negociada de sindicato para sindicato. O que está acontecendo é que nós não fechamos a database ainda, porque não houve a negociação da convenção coletiva por parte dos empresários representados pelo Cimelgo. Se o sindicato patronal representa as empresas serão prejudicadas, claro, se não houver uma solução dessas negociações, desses conflitos, para se chegar à renovação da convenção coletiva, que tem validade de 1 ano. Já o acordo coletivo de trabalho, ele é previsto na legislação também, e ele é discutido, firmado e discutido entre o sindicato representante dos trabalhadores e a direção da empresa, diretamente. Por quê? Quando se trata de convenção coletiva, os benefícios são abrangentes a todas as empresas e a todos os trabalhadores que pertencem a essas empresas de toda a categoria. E o acordo coletivo, ele é particular porque pode-se negociar particularidades daquela empresa, dos trabalhadores daquela empresa, para ser superior à convenção coletiva. Ou seja, aquelas reivindicações que não são possíveis negociar na convenção coletiva, porque é geral, pode-se negociar essas particularidades que são localizadas, problemas localizados dentro da empresa e que diz respeito só àqueles trabalhadores. As empresas onde nós passamos estão tendo a dificuldade de entender que quando não existe, ou como está em estado em greve, não tem como forçar o sindicato patronal para que ele faça uma proposta para a convenção coletiva. E o Sindimetal está fazendo as greves localizadas nas empresas justamente para buscar um acordo coletivo de trabalho para resolver a vida da empresa e para resolver a vida daqueles trabalhadores, daqueles empregados dessa empresa. Então o sindicato representa os trabalhadores e conversa diretamente com a direção da empresa. Pode-se conseguir no acordo coletivo, lógico, por ser particular, pelos trabalhadores conhecer a realidade da empresa e vice-versa, até melhores aumentos e melhores condições, cláusulas mais vantajosas, tanto para os trabalhadores e acaba sendo justo para as empresas que ela pode chegar naquilo que ela tem condições acima do que é negociado na convenção coletiva. E essas dificuldades, elas têm resistido, as empresas têm resistido aos movimentos grevistas por falta de conhecimento. Por parte dos trabalhadores, eu quero dizer que nos nossos cursos de formação sindical, nos cursos de legislação trabalhista, sempre nós orientamos os nossos representados, ou seja, os trabalhadores, para esse fato, principalmente na simulação de uma negociação, para que eles entendam que o acordo coletivo e a convenção coletiva são duas coisas distintas. Porém, o acordo pode ser feito diretamente com a direção da empresa. Eu gostaria, seria de bom alvitre, né, que o Cimelgo, o Sindicato Patronal, também fizesse isso com as empresas, que explicasse que, por não estar concedendo o aumento, que as empresas poderiam fazer esse acordo coletivo diretamente com o sindicato e que ela também ficaria livre disso. O que a gente ouve são muitas críticas por parte das empresas justamente contra o seu próprio sindicato patronal,
por falta de orientação e pela inércia administrativa e pela inércia nas negociações que não deixa as negociações prosseguirem, ou seja, chegar ao final. Então, enquanto está travada, as empresas que são representadas pelo Cimelgo, elas vão pagar encargos sociais com atraso, com multa, justamente por uma intransigência, porque o sindicato patronal não tem representatividade sobre essas empresas para falar em nome delas. Quando se convoca uma assembleia, elas não participam, ou participam muito pouco. Isso é a questão da representatividade. Sindicato representativo é aquele que tem a confiança dos seus filiados, tanto na parte dos trabalhadores como na parte dos empresários. Se o Cimelgo não tem condições de representar as empresas, e as empresas também estão acomodadas com o Cimelgo, é mais do que justo que elas vão assustarem e vão ser surpreendidas quando chegar uma greve. Mas eu não fui notificado que ia ter esse movimento. Eu não me deu nenhuma pauta de reivindicações para me negociar. Até que nós explicamos, nós grevistas, explicamos para o empresário, e até que o empresário entenda que o sindicato patronal, o sindicato que representa ele está deixando de representar, vai-se 1, 2, 3 dias e causa prejuízo para todo mundo, e esse prejuízo é maior para a empresa. Graças a Deus, nas empresas que nós temos feito os acordos coletivos, que têm feito greve, nós negociamos primeiro uma estabilidade no emprego, de 120 dias, de 90 dias, para que eles não possam ser mandados embora em função do movimento. E também nós estamos negociando os dias parados, para que não sejam cortados, mesmo que as empresas não venham a pagar, mas os próprios trabalhadores pagam com o trabalho, fazendo compensações de horários extras aos sábados, por exemplo, durante tantos sábados, de acordo com o número de horas paradas. Isso tem, é claro, feito justiça. Nós não somos como, por exemplo, nós somos da iniciativa privada, não somos empresas do governo, que fazem os trabalhadores, os empregados, fazem greves e depois não cortam o salário. Quando o Sindimetal foi explicar para os trabalhadores as consequências de um movimento grevista, as primeiras coisas que nós falamos foram justamente isso, que nós não garantimos os dias parados, porém, eles poderiam ser negociados e, de acordo com as negociações, poderiam até ser compensados. É o que está acontecendo. Mas nós temos muita dificuldade em encontrar empresários que estão conscientes que o Sindimetal, que o sindicato e os trabalhadores estão ali na greve, que estão paralisados, aguardando um diálogo, aguardando, porque nós não podemos esperar 2, 3 anos pela boa vontade de um sindicato que até então não tem representatividade com os seus filiados. É muito bom a gente esclarecer isso, porque nós falamos com muita propriedade. São anos e anos que nós negociamos com esse mesmo sindicato patronal, e em todos os anos, todas as negociações que existem, existe um atraso proposital para que chegue nesse ponto, e é um ponto muito complicado. Porém, quando a empresa está paralisada, o empresário sente, e é aí que aparecem as discordâncias e as desconfianças, e até mesmo o inconformismo das empresas em ter um sindicato que, ao invés de ajudá-los, estão prejudicando, fazendo eles pagarem diferenças salariais por um atraso, por mero capricho dos próprios empresários. Então, é preciso que haja esse entendimento. E é preciso que os empresários também levem a sério, porque a negociação coletiva não é brincadeira, foi feita para regular o relacionamento entre o capital e o trabalho. É o dia a dia dos trabalhadores. Sabemos que tem empresários que têm consciência, que querem dividir com os trabalhadores aquilo que os trabalhadores produzem para ele obter o lucro. Porém, eles não são orientados nesse sentido e acabam com a má gestão, com a má administração, prejudicando a si próprio e tratando seus trabalhadores de qualquer forma, sem qualquer respeito. O Sindimetal está muito atento a isso. O nosso movimento continua porque ele é vitorioso já. E nós vamos manter até o último momento a vontade dos trabalhadores. Porque o sindicato representativo, ele tem que ter a confiança dos seus filiados. E nós trabalhamos anos e anos para readquirir essa confiança, que ao longo do tempo, pela deteriorização do próprio movimento sindical de trabalhadores, por influência do poder e por corrupção também
vinda de cima para baixo, que chega até os empresários, chegou também ao movimento sindical. Porém, o nosso sindicato procura sempre, com muita justiça, com muita transparência, levar avante as nossas lutas, a nossa administração e todos os atos que nós praticamos são dentro dessa filosofia. Os trabalhadores vão ter, sim, o aumento que eles querem ou que eles merecem. Podemos não conseguir tudo o que queremos, mas haveremos de conquistar muito do que precisamos. Muito obrigado e até amanhã.